Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, quarta-feira, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de Lucas 19, de 11 a 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse: Também a este recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço. Pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não destes e colhe o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar eu o retiraria com juros. Depois disse ao que estavam aí presentes: Tirai dele as 100 moedas e dai àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que não tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e o matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho desse dia começa nos convidando a esta parábola que Jesus falou enquanto ele estava perto de Jerusalém. E Jesus conta essa parábola porque ele olha e vê que eles estão esperando que o reino de Deus chegue logo. Então Jesus diz a ele essa parábola do homem. O evangelho desse dia vem nos convidar a refletir que o reino de Deus se faz assim, com o esforço de cada um de nós, nos esforçando para multiplicarmos aquilo que o Senhor nos deu, para não sermos servos maus e preguiçosos, e nos acomodarmos, guardarmos tudo que o Senhor nos deu, de dom, de sabedoria, por causa da preguiça ou do medo. E é isso que o Evangelho vem nos convidar para refletir nesse dia. O que nós estamos fazendo com os bens que o Senhor nos deu? Porque esse rei que muitos querem matar, ele vai voltar, diz o Evangelho, que ele vai voltar. E assim como essa parábola, ele vai nos perguntar: o que fizeste com os bens dados? Por isso o Evangelho também vai nos dizer nessa parábola que ao servo fiel e corajoso, mais será dado. Aquele que tem será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até o que não tem, até o que tem. Não porque Deus é mau, não, mas porque não soube administrar tudo que o Senhor lhe deu.
por causa da preguiça, do medo, do comodismo. Não é porque o Senhor não quer ou não lhe deu sabedoria, não, mas é porque o servo preferiu ficar acomodado. Ao invés de trabalhar, ele preferiu justificar ou pensar consigo mesmo: para que eu vou multiplicar se eu não vou usufruir? Talvez esse tenha sido o pensamento. Quando o Senhor voltar, é tudo dele, não é meu. Mas tudo é do Pai. Mas Ele nos dá. De graça recebeis, de graça deveis dar. Então o Evangelho desse dia nos chama a atenção para isso. Para os dons que o Senhor nos dá. Para esse reino que se estabelece à medida que nós entendemos que fazemos parte dele e que podemos propagá-lo. E o Evangelho nos convida para isso. Nos convida também para sermos fiéis e para não sermos preguiçosos, sermos fiéis. Fiéis àquilo que o Senhor nos coloca como chamado. Fiéis àqueles projetos que o Senhor tem para cada um de nós. Fiéis aos projetos do Senhor. E muito mais nos será acrescentado. É o que o Evangelho desse dia nos diz. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Então que o Espírito Santo nos abençoe nesse dia e nos façam cristãos propagadores do seu reino. Cristãos que desejam fazer o reino de Deus acontecer no seu meio. Não precisa fazer no mundo todo, mas nós podemos fazer aonde estamos, no local onde estamos, com o que nós temos. Pode ser multiplicado, sempre pode ser multiplicado. Então que o Espírito Santo nos abençoe nesse dia, nos dê sabedoria, coragem, para não deixarmos de trabalhar, para não sermos preguiçosos e nem servos maus. Que o Senhor nos abençoe nesse dia e nos capacite para sermos o servo fiel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.